E aí, tudo bem? Sabe quando você está fotografando, está com a câmera na mão e dá aquela mensagem buzz e a câmera fica travada e você não consegue fotografar mais? Sabe o que é isso? Então continue assistindo para saber o que é. Então por que aparece essa mensagem buzz? O que é isso? Por que a câmera dá essa travada? Tem que pensar na câmera como se ela fosse um computador, e ela é um computador. Então, quando você fotografa, ela precisa processar a imagem que foi sensibilizada pelo sensor, que pegou a luz e transformou, interpretou os raios de luz e transformou numa imagem. Então, ela precisa processar essa imagem e jogar ela para o cartão de memória. Ela precisa fazer isso, ela ocupa um certo espaço de memória, então ela usa a memória RAM para poder processar esse arquivo. E as câmeras têm uma memória RAM com um tamanho limitado. Algumas câmeras têm uma memória RAM maior, outras câmeras têm um tamanho de memória RAM um pouco menor. Normalmente, as câmeras de entrada, as câmeras mais simples, têm uma memória RAM menor. Como é que você sabe disso? Você vê, dá para ter uma ideia, você não vem especificado na câmera qual é o tamanho da memória RAM, mas pela quantidade de fotos que ela faz em sequência, fotos por segundo, dá para ter uma ideia o tamanho da memória RAM. Então, se uma câmera faz, vamos supor, ela tem 30 megapixels e ela faz 5 fotos por segundo, ela ocupa X memória RAM. Agora, outra câmera que faz a mesma quantidade de megapixels, ela tem 30 megapixels, mas ela faz 10 fotos por segundo, quer dizer que essa câmera tem uma memória RAM maior que a outra. Dá para entender? Tem uma lógica aí, né? A quantidade de arquivo que ela faz, o tamanho do arquivo e o espaço para ela processar. Então, quando aparece essa mensagem buzz e a câmera dá essa travada, é porque o espaço da memória RAM está todo ocupado, ela está processando várias imagens e ela precisa liberar espaço para jogar para o cartão para poder entrar outra imagem. Tem gente que pensa que esse buzz é algum problema na câmera, algum defeito que apareceu, e não, isso é normal. Tanto é que aparece no visor da câmera a quantidade de fotos que ela tem de espaço dentro da sua memória RAM. Aquele número vai diminuindo, 9, 8, 7... E aí você consegue controlar. Então, dependendo da situação, você vai fotografar um aniversário. Aí na hora do parabéns, você aperta o botão e faz várias fotos em sequência. Tem que ficar de olho nesse número para ele não bater no final. Porque se ele bater no final, a câmera vai levar um tempinho para liberar espaço para a próxima foto. Aí talvez você perca uma foto importante. Se isso acontece muito na sua câmera, você pode pensar em algumas soluções. Uma solução é tirar do Drive, que é aquela função que faz várias fotos em sequência, você colocar para fazer uma foto por vez, porque às vezes é você o problema, que você está fazendo várias fotos em sequência sem precisar, então vale a pena você se segurar no dedo. Se não tem jeito, você precisa fazer sempre várias fotos em sequência, talvez uma câmera que tenha uma velocidade de disparos maior do que a que você está usando, mas uma solução mais simples é trocar o de cartão. Por que trocar de cartão? Porque o cartão de memória ele tem uma taxa de transferência. O que é essa taxa de transferência? É a quantidade de informação que passa da câmera para o cartão. Tem cartões de memória que têm essa taxa de transferência maior e menor. Normalmente, não é uma regra, mas normalmente, os mais baratos têm a taxa de transferência menor. Um exemplo fácil para entender como é que funciona essa taxa de transferência, pensa no seguinte: você tem uma caixa d'água e essa caixa d'água está ligada por um caninho bem pequenininho a um balde, por exemplo. E aí você enche essa caixa d'água. Essa caixa d'água é memória RAM, então ela está cheia e ela precisa passar essa água para o cartão de memória, que é o balde, por aquele canudinho. Se esse canudinho for bem estreito, vai demorar bastante para essa água passar para o balde. Agora, se esse canudinho for um cano mais grosso, essa água vai passar com mais velocidade. Isso é a taxa de transferência. Agora, o balde pode ser um balde pequeno, pode ser um balde grande. Eu não estou falando da capacidade do cartão de memória. Você pode ter cartões de memória de 8 GB, 16 GB, 64 GB. Mas a taxa de transferência é esse canudinho. É o que vai deixar passar a informação da caixa d'água, a memória RAM da câmera, para o balde, o cartão de memória. Então, pegar um cartão de memória que tem uma taxa de transferência maior vai ser mais barato e mais fácil do que trocar de câmera. Uma coisa que você não pode confundir é a capacidade do cartão com a taxa de transferência. Capacidade é o tamanho do cartão. Se o cartão tem 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB. Essa é a capacidade do cartão, 16 GB.
Taxa de transferência é a quantidade de informação que passa da câmera, da memória RAM, para o cartão. E aí você vai encontrar vários cartões com taxas de transferência diferentes. Tem cartões com 30 megabytes por segundo, quer dizer o quê? Que ele passa 30 megabytes por segundo da câmera para o cartão. Existem cartões com 90 megabytes por segundo, que ele vai passar 90 megabytes de informação por segundo para o cartão. Quanto mais megabytes por segundo ele passar, maior é a taxa de transferência do cartão. Quer dizer que o cano, aquele canudinho entre a caixa d'água e o balde, é maior. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado, que você não fique mais travando com a sua câmera e quando isso acontecer, você sabe por que está acontecendo. Se você gostou desse conteúdo, compartilha ele, porque conteúdo bom tem que ser pulverizado. Se você gostou, dá o seu like. Se você não gostou, dá o seu negativo, porque é legal para eu saber se você está gostando, se você não está gostando, porque esse conteúdo é para você, certo? É isso aí. Até a próxima.